Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Muito bom dia, começando pela Tirol FM, mais uma edição do Espaço Empreender. Esse espaço em que a Tirol FM oferece todos os sábados a você que está em casa, você que está no comércio, você que está na nossa comunidade, para que você possa conhecer um pouco mais as profissões que fazem o nosso dia a dia, né? Você conhecer um pouco mais do profissional que faz aí a roda da economia girar, a roda da educação, a roda do social, do cultural, do esportivo, enfim. A gente sempre traz aqui no programa o perfil de algum desses profissionais. Pessoas que estão ligadas intimamente ao dia a dia e ao cotidiano da nossa sociedade. E hoje, pela manhã, recebemos, até porque essa semana, mais precisamente na sexta-feira, foi Dia do Profissional de Educação Física. E é claro que não poderia ser diferente. Hoje pela manhã a gente recebe justamente o Christian William da Costa, graduado em Educação Física agora em 2017, início do ano pela Univates, e professor também da Juventus. E ele vai falar justamente conosco. É um professor recém-formado, né? Dos desafios da profissão e também das curiosidades e, é claro, por que ser apaixonado por essa atividade que está diretamente ligada ao bem-estar da nossa sociedade. Tudo bem, Cris? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente agora podendo falar como um professor formado sobre essa profissão que é tão bonita, que ajuda muito as pessoas no dia a dia. A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso hoje. A pergunta mais básica, mas que não dá para deixar de fazer. Por que tu escolheste Educação Física, Cris? Como acredito que grande parte dos meus colegas, porque eu tive uma boa vivência esportiva enquanto aluno na escola, tive bons professores, na maioria deles, né, foram bons professores. Isso me cativou, fez com que, assim que eu encerrasse a minha carreira esportiva, conseguisse prestar vestibular e pensando já na educação física. Então sempre foi o que eu quis, né? Desde quando eu pensava, o que eu vou fazer depois, né? E sempre foi a educação física na minha cabeça, devido aos bons profissionais que eu pude conviver. Bacana ouvir isso, Christian. A primeira coisa que eu já faço um parênteses aqui, porque eu entrevistei outros colegas seus aqui durante o nosso programa da tarde, durante a semana do Na Sala, e ele falava justamente isso, a preocupação. Um colega seu, professor de Educação Física. Agora vou falhar em dizer quem foi, mas enfim, não vou recordar. Mas ele citava, e aí me chamou muita atenção, que o último contato, às vezes, do adolescente, da criança com a Educação Física é no terceiro ano do ensino médio, né? Não consegue depois continuar jogando futebolzinho, não consegue jogar um voleibol, ou seja, perde o contato com o esporte. É uma preocupação de vocês como profissionais também, que esse ensino médio e que as pessoas possam aproveitar, tu mesmo disse, né? Tu aproveitou a tua aula para as aulas de educação física para seguir na carreira. É uma preocupação também do profissional que esse jovem que está saindo com 15, 16 anos possa permanecer com a atividade física? Acredito que sim, até no meu último estágio, antes da formatura, aí eu pude trabalhar isso. Então eu bati muito na tecla com os alunos que eu ia tentar ministrar as aulas de uma maneira com que pelo menos uma das atividades ficasse no gosto deles, para que eles pudessem seguir depois. A gente ministrou aulas de academia, alguns ritmos, futsal, entre outras coisas. Foi bem diverso, assim. E a gente teve uma boa visão, olhando para eles assim, porque uns 3 ou 4 vieram dizer, que legal, esse conteúdo que vocês estão trazendo pra gente, a gente já teve, mas nunca dessa forma. Então, acho que a gente conseguiu contribuir e fazer com que alguns sigam pelo menos praticando algum esporte, alguma coisa, e outros talvez até venham se tornar profissionais da educação física. O perfil, voltando às aulas, né, voltando ao período escolar que as crianças e adolescentes passam nas escolas, mudou um pouquinho também, né, Cris? A gente falava informalmente aqui fora do ar, mas não temos problema nenhum em falar no ar também, esse perfil e essa valorização, acima de tudo, de profissionais de educação física, né? Recordo-me aqui, até a 6ª série, onde eu estudava em Paverama, a educação física era dada por um professor de ciências e outro de história, não desmerecendo absolutamente ninguém. Mas era aquela coisa de jogar a bola e a criançada tomar conta, né? Esse profissional também se atualizou e esse profissional foi valorizado, o professor de educação física, né? Não, com certeza. Hoje existe essa preocupação em
em cuidar do corpo, cuidar da saúde, né? E isso passa pelo profissional da educação física, né? Não é só o médico, depois que tu tá ruim, que tu tá com algum problema, que ele vai curar, né? Acho que tem a prevenção, e isso faz parte, o profissional de educação física faz parte disso. E isso começa já nas escolas, que é o primeiro contato, geralmente, que os alunos têm, com inúmeros esportes, com atividade física e com o cuidado do corpo. Muito bem, a gente está conversando com o Christian da Costa, ele que é professor da Juventus, formado em Educação Física pela Univates. No início desse ano, ainda recente, a Univates nos oferece hoje, Christian, uma boa estrutura, tu passou tua vida acadêmica lá. Fala um pouco da formação do profissional de Educação Física, que tem, a gente às vezes pensa no profissional de Educação Física apenas na parte... de corpo, na parte de educação física, mas é um professor, né? Tem a parte didática, tem a parte de como trabalhar com crianças, adolescentes e jovens. Fala um pouco da estrutura de um curso de educação física para quem está nos escutando em casa, daqui a pouco queira buscar também essa área. Olha, eu só tenho elogios a fazer à Univates, que hoje é a universidade, porque a estrutura que eles oferecem para todos os cursos, assim, eu digo, é muito bom, mas em especial a educação física, o complexo que existe hoje ali em Lajeado, na Univates, é absurdo. O estádio que foi construído, a parte de fisiologia, os professores que ali estão, tem muito conhecimento a ser passado, e eu tive uma excelente formação, não tenho nada a reclamar. E realmente eles se preocupam sim também com o ser, né? Não só com o atleta ou com a atividade que ele está fazendo. Então a gente aprende a trabalhar o psicológico do aluno, né? Às vezes a gente também é um pouco psicólogo, por isso que a gente tem algumas disciplinas relacionadas a isso. A gente precisa saber ouvir e entender o porquê o aluno não está conseguindo desempenhar certa atividade e como a gente pode ajudar o aluno nessa caminhada. Então as disciplinas ali contemplam todas essas áreas, e realmente só tenho elogios a fazer, e peço que quem tem alguma dúvida que vá lá conhecer. Tem as feiras de cursos, enfim, que pode conhecer o espaço físico e os professores e alguns alunos e trocar ideia. Até me disponibilizo a conversar, se alguém quiser. E porque é muito interessante e vale a pena. Conhecendo as demais universidades, enfim, que tem o curso de Educação Física, eu posso dizer que o nosso curso aqui, ele está entre os top aí do país. Bacana, muito bem. Christian, tu falava de área de atuação, né? Tu falava de ser um pouco psicólogo, ser bastante professor, que é um profissional de Educação Física, mas quais são as outras áreas, né? Às vezes a gente linka muito com uma determinada área e não olha numa visão mais macro do profissional de Educação Física, né? Mas quais são as outras áreas que vocês podem atuar e se preparam para atuar? Tu diz no sentido que... De trabalho, de profissão... Bom, a gente, dito desde a escola, né? Que é o mais conhecido, aí o pessoal sabe, o prof de Educação Física, mas também então a gente está em academias, parte de gestão, tem profissionais de Educação Física que fazem especialização na parte administrativa de prefeituras, para poder trabalhar junto à Secretaria de Esportes, né? Que hoje a gente vê e se discute muito que como seria ideal as prefeituras terem alguém da área da educação física para conseguir gerir essa parte esportiva, até pela vivência. Então é um leque grande, está crescendo muito a parte de trabalhar com idosos, com recuperação. Então o campo de trabalho, a área de trabalho, ela é imensa, né? Então, quem tem interesse em conhecer, em ser um profissional de educação física, se for pesquisar um pouquinho, vai ver que não é só a escola, não é só a escolinha de futebol, ou de vôlei, ou de esportes. Tem muitas áreas, muitas coisas que tu pode fazer. Inclusive promoção de eventos, enfim, é um leque muito grande. Muito bem. E, Christian, você é professor da Juventus, né, treinador da Juventus, e a parte do futebol também é algo que mudou muito, né? Em função da educação física, né? Nós tivemos o advento da educação física, da prática acho aí pelos anos 60, naquela época do Pelé, e, enfim, que ganhou notoriedade a parte da educação, da preparação física dos times, das seleções. E hoje esse processo evolutivo, né? Quantos quilômetros o jogador corre, onde ele corre mais, que momento, ou seja, tudo voltado à profissão que você escolheu. Essa parte de tecnologia da educação física também evoluiu e evolui muito, Cris?
Com certeza, tu falou a palavra, é tecnologia. Né? Hoje, com tudo que a gente tem, as coisas foram ficando mais específicas e pessoas e profissionais começam a cuidar de pedacinhos, né? Para depois tu juntar esses pedacinhos e construir um todo da melhor forma. Então hoje tem de tudo, né? Essa parte que tu comentou, quantos quilômetros eles correm, né? Eles usam o GPS para saber exatamente qual é tem o campograma lá, que mostra aonde tu correu no campo, né, a quantidade de estímulos que tu deu, a velocidade que tu atingiu, velocidade máxima, velocidade mínima. Então não tem como fugir disso hoje, né? Os grandes clubes já possuem, os de médio porte estão buscando, e isso é o futuro. Muito bem. Bom, gente, Christian, e a Juventus? Muito trabalho, bastante coisa, né? Tua agenda aqui é meio tumultuada. A gente marcou essa entrevista essa semana, deu aí esses minutinhos pra gente conseguir conversar. Tu hoje, dentro da Juventus, tu tinha já essa ideia de trabalhar com crianças e adolescentes? E é uma realização sua também, trabalhar com esse público? Na verdade, para ser bem sincero, eu não sabia que eu iria trabalhar com crianças. Assim, eu tinha ideia de entrar na educação física, mas também não sabia exatamente os campos que tinha para trabalhar. Mas foi uma coisa meio que natural, né? Eu já sempre vivi no meio do futebol. E quando eu resolvi então fazer a faculdade de educação física, a Juventus me abriu as portas. Como eu já tinha sido aluno aqui, tenho um bom relacionamento com o pessoal. E aí foi natural, aconteceu. E eu sou muito realizado hoje. Posso dizer que estou e serei muito feliz, porque é o que eu gosto de fazer. Eu me empenho todos os dias para ser um profissional melhor, porque eu estou lidando com o futuro, né, que são as crianças. E claro que a gente faz um trabalho de social, né, que tem os alunos que não querem seguir carreira, eles apenas querem praticar um esporte, querem gostar, e eu não quero deixar morrer esse lado. Mas também tento ser um profissional bom para aqueles que querem seguir, né, que querem almejar algo maior, e a gente tem que estar preparado. Então, para esses dois viés. Isso que eu ia te perguntar, como é trabalhar na Juventus, né, com essa criançada, né? E no geral são crianças e pré-adolescentes. Mas justamente, Cris, às vezes tu olha para um jogador, como tu disseste, né? Não são todos, talvez uma porção mínima, uma parcela mínima de atletas que ali estão, que sonham em jogar um profissional, né? Mas é sonho, né? É sonho às vezes da família, é sonho do pai, da mãe que está ali no gramado. A gente vê aqui o Marcos e a Vivi, como eles acompanham também de perto o Lucas. Enfim, não dá para dizer que vocês hoje formam só atletas, tem que formar cidadão também, né, Cris? Com certeza, em primeiro lugar formar um cidadão, porque mesmo o atleta, ele precisa ser um bom cidadão, né? Porque é o que a gente acredita, e eu acho que a gente está no caminho certo. Com certeza, como tu citou, tem meninos e meninas que gostam muito de futebol, porém não é o sonho seguir carreira. Eles querem ter o esporte junto, mas não é seguir. E às vezes sim, o pai, em função do que é o futebol aqui no Brasil, ele sonha muito em que o filho seja profissional. Alguns não interferem, outros interferem bastante e inclusive prejudicam, né? Então a gente sempre pede para que os pais tenham bom senso de entender até onde é o sonho da criança e até onde é o sonho dele, né? Para que isso não misture e não interfira na criança. Mas assim, a grande maioria, hoje a gente conversa bastante com as famílias quando tem alguma situação assim, e eles estão entendendo, né, que é a criança que tem que querer e que tem que cuidar, a gente tem que cuidar muito para que a criança não abandone o esporte, que ela tenha aquilo como algo positivo na vida e que ela consiga levar isso adiante. Sendo profissional ou não, jogando uma bolinha de vez em quando, num horário, alguma coisa assim, mas para manutenção da saúde. Legal, muito bem, Christian. Parabéns aí pelo seu dia, que foi comemorado nesta sexta-feira, o profissional de educação física. Leve o nosso abraço também aos teus colegas da Juventus, que são nossos parceiros aqui da programação da Tirol FM. Para finalizar, dica, Christian, quem está em casa agora, vestibular em janeiro, dezembro novamente, quem está se formando no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, qual é que é a dica que tu dá para aquele jovem que está pensando em fazer educação física? É importante pesquisar, é importante buscar uma universidade que suporte, é importante saber da profissão. Quero que tu deixe pelo menos uma dica para aquela pessoa que está nos escutando em casa agora, seja o familiar de alguém que vai prestar vestibular, que está se formando e que tem esse viés pela educação física. Eu acho que tu foi muito bem agora. Eu acho que tem que pesquisar.
além de gostar, de ter um sonho, vai conhecer o que tu quer fazer. Pergunta para alguém que é da área. Essa pessoa também vai poder te dar algumas dicas. Vai na universidade, pesquisa em uma, pesquisa em outra. Não é porque eu falei bem da Univates aqui que precisa ser na Univates, mas vai conhecer, eu acho que é importante. E eu particularmente posso dizer, se tu gosta da área do esporte, vai para educação física, mas não encara como algo mais fácil, algo que sobrou. A educação física é uma coisa muito séria, né? Ela está relacionada diretamente à saúde e à prevenção, que é muito mais importante do que às vezes remediar depois, né? Então peço que pesquise, que vá atrás e me coloque à disposição. Se alguém precisar tirar uma informação, alguma coisa, eu posso ajudar. E aproveitando, estendo um abraço aí aos colegas que estão ouvindo, né, os colegas de profissão, e que eles continuem na busca pelo conhecimento, que ela é eterna, né? A gente não pode parar nunca. Legal, Christian, parabéns. Obrigado por participar conosco aqui do Espaço Empreender. Até uma próxima oportunidade e boa sorte aí com a Juventus. Agradeço, um abraço a todos vocês. Muito bem, gente, conversamos com o Christian William da Costa, formado em Educação Física pela Univates, agora em 2017, professor da Juventus. Afinal de contas, acho que essa é a palavra que mais define o profissional de Educação Física, né? Além de profissional da área, ser um professor, como é o que define aí boa parte desses profissionais. Tá certo, gente? Espaço Empreender retorna sábado que vem. Fiquem com a programação 24 horas da Tirol FM, que eu retorno segunda-feira aqui dentro do espaço do Primeiro Jornal, tá bom? Boa semana, um grande abraço, até mais. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.